Queridos irmãos, queridas irmãs, que alegria estarmos aqui reunidos no canal do NEP de Fernando de Noronha para falarmos um pouco mais sobre Jesus, sobre o Evangelho, para conversarmos e refletirmos sobre essa doutrina consoladora, essa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Aos amigos, eu sou Carol Prestrello, eu sou trabalhadora voluntária do Movimento Espírita em Pernambuco, trabalho na União Espírita Caminho da Luz, Uniluz, em Boa Viagem, no Recife, e agradeço imensamente o convite, sinto-me muito honrada e feliz para conversar com todos os irmãos aí do NEP em Fernando de Noronha. Espero em breve, com essa passagem dessa pandemia, desse momento abençoado que nos leva a refletir sobre a vida, sobre o amor de Deus, possamos nos encontrar presencialmente. Ensejam meus votos de paz, de amor a todos que assistem aqui ao vídeo e aos irmãos que fazem essa linda casa de oração e trabalho que é o NEP. Antes de começarmos com o nosso tema, convido a todos vocês nesse instante a fechar os olhos, a elevar o pensamento a Deus e a Jesus em uma prece silenciosa, para que possamos nos preparar a nossa casa mental, a nossa casa espiritual, para esse diálogo. Querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui, no nosso planeta escola, vivenciando tudo aquilo que é necessário ao nosso crescimento, ao nosso amadurecimento, para que possamos, Senhor, santos e arcanjos em construção, subir um degrauzinho a mais, rumo à felicidade real, rumo à perfeição, nos passos do nosso amado Mestre Jesus, para chegarmos mais próximos de Ti. Obrigada, Pai. Obrigada em nome de todos os irmãos e irmãs que possam assistir, ouvir, compartilhar esse momento de reflexão trazido pelo NEP. Queridos, a proposta da nossa conversa de hoje é um tema de forma diferente, é uma nova roupagem para um tema que ao longo do mês de setembro nós ouvimos tanto na abordagem dos grupos de saúde, da área de saúde, como também nos religiosos, das diversas denominações cristãs e os espíritas, é claro, falando que é o Setembro Amarelo. A nossa proposta para hoje é viver um grande ato de amor. Com certeza, ao longo da pandemia, ao longo desses 5, 6 meses, nós paramos e refletimos muito sobre a vida, muito sobre como nós nos relacionamos, como nós amamos, como nós nos sentimos amados. Em alguns momentos, deixamos nossos pensamentos se levar pela tristeza. Em outros, deixamos-nos mais reflexivos, usando do bom lado reflexivo da tristeza para percebermos os nossos acertos e os nossos erros. É claro que em outros nos desesperamos. E alguns dos nossos irmãos e irmãs, em meio aos tantos problemas da vida, em meio às tantas situações da vida, enfrentam dificuldades ainda maiores com a questão da saúde mental. Alírio Cerqueira nos fala que quando estamos num processo de depressão ou de outras doenças de saúde mental, como o transtorno da síndrome do pânico, como as crises de ansiedade, quando estamos beirando um burnout, para o espírito, que é imortal, significa que nós estamos
numa sintonia de rebeldia para as leis divinas. Nós estamos nos rebelando contra aquilo que é perfeito, contra aquilo que é imutável, contra aquilo que é igual para todos. E os motivos secundários, fala Alírio Cerqueira, são diversos. Pode ser uma situação de pandemia, pode ser o isolamento social, pode ser o desemprego, pode ser as grandes dificuldades financeiras, pode ser um cenário do país, um cenário social, político, pode ser a perda temporária, a morte, o desencarne de um parente, de alguém muito querido, amado. Pode ser uma doença, terminal ou não. Os motivos, meus irmãos, sabemos, são diversos. Mas estávamos falando justamente de como paramos para refletir da vida e da forma de amar. Como nós, espíritas, estamos olhando com as lentes do amor para a nossa vida, para entendermos o real valor do amor, desse grande ato de amor que é a vida. Nós sabemos, através dos filósofos antigos, gregos, que temos algumas matizes, algumas denominações para o amor. Temos o amor porneia, que é muito visto do bebê para com a mãe, aquele amor que só quer receber. Aquele amor daquele ser que ainda precisa de cuidados, de um esmero para que sobreviva. De uma criança que ainda não tem a autonomia e a independência como um bebezinho. Nós temos o amor filia, a amizade, os laços de respeito. Nós temos o amor estorge, o laço familiar. Temos o amor eros, o amor romântico, o amor conjugal, que tanto se fala, né, nas datas comerciais e também se fala muito na terapêutica. A análise, muitas vezes as pessoas falam, eu estou num relacionamento expiatório. E tantos relacionamentos, através dessas matizes do amor, que se fazem necessários analisar, visto que somos seres gregários. Quantos relacionamentos e quantas formas de amar e se relacionar, quantas formas de respeitar e compreender, nos levam a doenças mentais, a doenças, a transtornos, a ideações suicidas, ao desespero e à necessidade, muitas vezes, de matar em nós algo que não é necessariamente a vida. Temos também o amor ágape, que é esse amor incondicional, tanto falado no Novo e no Velho Testamento, o amor a Deus, um amor incondicional. Tá, Carol, você falou dessas matizes trazidas pelos gregos, você falou da valorização da vida através de um novo olhar com olhos de amor para a vida, para nós mesmos. Olhar com olhos de amor, entendendo o amor como trouxe a filosofia, como o grande tríplice aspecto do espiritismo, a ciência espírita, a filosofia espírita, a doutrina, a religião espírita. É preciso que analisemos todas as óticas quando falamos de algo tão complexo quanto é e merece ser tratada a vida e a valorização da vida. Muitos de nós passamos por momentos de desespero onde nos sentimos totalmente não amados, esquecidos. Sentimos que estamos amaldiçoados, como se não tivéssemos sequer o amor de Deus. E aí o Livro dos Espíritos, na questão 115,
traz para a gente a resposta dos espíritos superiores com uma sabedoria que deveríamos trazer no sangue. Deus, que é a perfeição, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, o amor, a bondade, a justiça, criou a todos nós espíritos, simples e ignorantes. Quando analisamos isso, o criar a todos simples e ignorantes e através de um grande ato de misericórdia, somos nós dotados de livre-arbítrio, já vemos aí o primeiro grande ato de amor em viver. O nosso Pai Celestial, por muito nos amar, Ele que é o amor, Ele que é o Criador de tudo e de todas as coisas, nos tornou responsáveis, corresponsáveis pela criação. Responsáveis nós mesmos por trilharmos a nossa jornada de evolução. Por sermos nós mesmos responsáveis pelo nosso crescimento, pelas nossas provas e expiações. Mas como eu estava falando agora há pouco, nós ainda somos espíritos que nos revoltamos muito, dada a nossa condição de espíritos impuros, de espíritos imperfeitos, num planeta de provas e expiações, passando pela transição planetária. E a nossa revolta, muitas vezes, indo contra as leis divinas, contra as leis de amor, justiça e caridade, se manifestam justamente esquecendo, passando aquela borrachinha, né, na nossa moral, no nosso planejamento reencarnatório, na nossa proposta de vir para a Terra. Quando nós suplicamos tanto, e nós temos aí na literatura espírita, o exemplo, por exemplo, de Sigismundo em Missionários da Luz, que suplicamos a chance de estarmos aqui na Terra para aprendermos a amar, a perdoar, a sermos coerentes e obedientes para com as leis divinas. Nesse meio termo, vamos tentando fugir da realidade. E essa fuga da realidade se faz no apego material da vida. Esquecemos que somos seres, somos espíritos, somos seres que estão na experiência da matéria no planeta Terra. Mas nós não somos seres materiais. Vamos buscando alternativas para as nossas angústias, através dessa fuga de realidade. Vamos tentando preencher um vazio existencial ou ir contra aquilo que nos foi proposto como prova e expiação salutar para o nosso crescimento, para o nosso resgate, para a nossa remediação de nós mesmos, a nossa cura de nós mesmos, e vamos nos perdendo na matéria, vamos nos perdendo em vícios, sejam eles álcool, drogas, sexo, alimentação, maledicência. Vamos nos nutrindo daquilo que não é tão bom assim. Hábitos, cultura, laços fraternos que estão numa sintonia semelhante à nossa, ideias que formam ideações de pensamento, que formam fixação. E com tudo isso, Joana de Ângeles fala o seguinte na obra Amor, Imbatível Amor. Nós que ainda somos seres numa situação, vamos dizer assim, um pouquinho atrás dos nossos irmãos superiores. Nós que já superamos o processo do primarismo, né, da evolução. Quando o self adquire discernimento e se não houve o amadurecimento cuidadoso, ocorrem, segundo Viktor Frankl, dois fenômenos que respondem pelo vazio existencial:
a perda dos instintos, né? Quanto mais nós vamos evoluindo, vamos perdendo os instintos que vão se transformando germes de virtudes, germes de sentimentos. E o desaparecimento das tradições. Naturalmente, perde o contato com o self para que sobreviva o ego. E nesse vazio, por falta de motivação real para prosseguir, o espírito, o ser, foge para o alcoolismo, para as drogas, para o sexo ou tomba em depressão. Em outras vezes, para ocultar essa lacuna na emoção, esse vazio existencial, buscando poder, glória, fama, através de neuroses. As complexas engrenagens da vida, como fala Joana de Ângeles, nos demonstram que nós, através desse vazio existencial, através desse distanciamento para com Deus, para com os nossos benfeitores, nos tornamos desobedientes, indisciplinados, rebeldes para com as leis divinas. O segundo grande ato de amor que convido a vocês, meus amigos, é o mergulho no autoconhecimento de si mesmo. Porque, afinal das contas, resumida a lei, resumido ao decálogo falado por Moisés, resumido a toda a passagem falada pelo Cristo maravilhoso, consolador, está o mandamento maior: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo e a si mesmo. Entender amor como um grande ato, a necessidade do amor para vivermos, é entender que precisamos amar a nós mesmos. E o amor não pode ser raso e superficial, buscando frivolidades, aparências exteriores. Ele necessita desse mergulho no autoconhecimento para que o ser integral abrace a sombra e a luz, compreenda o ego e o self, como bem fala Joana na sua psicologia profunda, para que possa entender-se imperfeito, ainda em processo de construção, em processo de evolução, em processo de melhoria. É ilusório acharmos que estamos numa condição de perfeição. É ilusório acharmos que estamos numa condição em que nada pode nos acontecer mais se estamos no topo. Porque a única certeza que temos é da mudança, da impermanência da vida. E nessa impermanência, nesse estado constante de mudança, de transformação, o ser precisa entender-se em estado de movimento, abraçando seu lado mais sombrio, as suas vicissitudes, as suas dificuldades, as suas falhas. Quantos de nós se martirizam, se mutilam psicologicamente e também fisicamente, através de conduta de autoflagelo, através de relacionamentos abusivos, através de vícios, sejam eles de drogadição ou alimentares, ou de hábitos não tão saudáveis à mente, ao corpo e ao espírito assim. Quantos de nós nos perdemos de nossa essência, justamente por não compreender ao amar a si mesmo. Amar a si mesmo não é um reflexo do orgulho e do egoísmo. Muito pelo contrário. É entender que eu me amo, eu me acolho, eu me respeito. Se eu sou capaz de ter o cuidado
a aceitação, o zelo e a responsabilidade para comigo. Eu sou capaz de entender os meus direitos e deveres. Sou capaz de entender que sou falho. E como disse Jesus, a mulher adúltera, vai, não peques mais, na passagem evangélica, e não errar mais, pois já tenho a compreensão de que aquilo não me faz bem, só me faz estagnar, só me faz complicar a evolução. Falando do Cristo, na passagem da mulher adúltera, imaginemos nós que muitas vezes nos flagelamos e nos comportamos como aquela multidão que estava pronta para apedrejar aquela mulher, que havia sido levada a público por seu próprio marido. Nós, em nossas personas, muitas vezes adotamos a postura de nos apedrejarmos, de nos levarmos ao auto-julgamento muito duro, sem fazer o movimento do auto-perdão. E é preciso da gente, das nossas personas, da nossa psique, olharmos para nós mesmos como Jesus nos olha. Todo o potencial que temos. Olhar para o copo cheio de nós mesmos. Para aquilo que já somos capazes de fazer e de movimentar em bondade, em amor, em respeito, em perdão. É preciso que paremos de nos autoflagelar, de nos autocondenar, de nos julgar, entendendo que hoje estamos na nossa melhor versão. Se no passado eu agi de forma equivocada, que bom que hoje eu já entendo, que nós já entendemos que erramos e não vamos mais cometer aquele mesmo erro, sabendo que é possível que falhemos novamente, mas com o entendimento de que o erro nos ensina, nos educa, nos faz refletir, nos burila a moral. Ficamos estagnados séculos e séculos, nós, espíritos com a eternidade pela frente, em pensamentos viciosos, em ideias fixas, por erros, por vingança, por ódio. O amar a si mesmo engloba o auto-perdão, o auto-acolhimento. E convido vocês, meus irmãos e minhas irmãs, vale a pena amar a si mesmo. Vale a pena ser responsável por si mesmo. Vale a pena entender que a partir de agora, você na sua melhor versão, nós na nossa melhor versão, seremos responsáveis por soluções e não mais estaremos carregando culpas ou nos vitimizando ou responsabilizando o outro, impondo ao outro responsabilidades por algo que aconteceu e que só cabia a nós mesmos, com o nosso livre-arbítrio, nosso esforço, a nossa vontade de mudar, de melhorar e de fazer uma nova história. O terceiro grande ato de amor é entender-se numa sociedade. Se eu me amo, se eu sou responsável por mim mesmo, eu tenho capacidade de amar e de respeitar, de ter laços empáticos pelo meu próximo.
Joana de Ângeles fala em outra obra, Constelação Familiar, que a sociedade saudável, a sociedade numa fraternidade universal, ela é constituída por um casal. E que bom que a lei do progresso já nos faz entender, que esse casal é independente de ser um casal heterossexual ou homoafetivo. E que bom que na hora que nós, seres, buscando o autoconhecimento, buscando a reforma íntima, fazendo esse movimento de auto-amor, como está no mandamento maior, conseguimos nos relacionar com o nosso parceiro, nossa parceira, nosso marido, nossa esposa, de forma respeitosa. Um amor que ultrapassa o amor eros e o amor filia. Fazendo esse amor construir uma sociedade, uma fraternidade de mais respeito. É que nós ainda, adoecidos, não sabemos conviver em casal. Nossos filhos, nossa prole, seguem o nosso exemplo de amor e respeito dentro do lar. E nós não sabemos ainda amar em coletivo. Amar a sociedade, amar a fraternidade universal. É claro que muitos de nós, em desespero, em tristeza, em amargura, veem o cenário da sociedade tão desigual, tão intolerante, acolhendo pouquíssimo aos excluídos e às minorias. E que por isso, por não se sentirem acolhidos, cometem suicídio. A cada 40 segundos, uma pessoa no mundo tenta suicídio. Isso são dados do Centro de Valorização à Vida, do CVV. A faixa de idade das pessoas que cometem suicídio é de 18 a 29 anos. São pessoas cada vez mais jovens, independente de condição social e econômica. Os problemas, as causas secundárias, ultrapassam o entendimento do auto-amor, ultrapassam o acolhimento em família, muitas vezes. A homofobia, o preconceito para com as mulheres, o racismo, a não aceitação da diferença, cometem coautoria em muitos desses casos de suicídio. E meus amigos, minhas amigas, é preciso que nós aprendamos a amar o amor filia, o amor frater, o amor soror, a amar em coletivo, acolhendo, respeitando, abrigando, sendo paciente e tolerante como Jesus era para com todos. Ele não olhava para ninguém com exclusão, muito pelo contrário. Jesus acolhia e amava e respeitava a todos. E por que nós ainda não olhamos, não observamos, não percebemos as angústias do nosso filho trans, da nossa filha lésbica, do nosso pai ou mãe idoso que se sente excluído dentro da nossa própria casa por causa da idade, por causa da limitação física, por causa das doenças da idade? Por que nós ainda queremos mais que condenar do que já fazemos para com os criminosos? Às vezes nós retrocedemos, recrudescemos ao egoísmo e ao orgulho em nossa conduta, em nossas palavras, em nossos atos para com os criminosos.
O quarto grande ato de amor na vida é amar a fraternidade universal. É entender-se membro de uma cidade, de um país, de um planeta, do universo, com a responsabilidade de amar a todos, de se sentir incluído na hora que se coloca o amor em movimento, respeitando o próximo. Ninguém está só. Não existe ninguém irrecuperável. Todos nós temos e podemos fazer esse movimento de empatia, dessa caridade, de se colocar no lugar do outro, de prever que o outro precisa de uma palavra amiga, de um ombro amigo, de uma prece. Quantos de nós paramos para fazer uma prece por aqueles que estão em desespero? O quinto grande ato de amor, que tem muito do amor ágape, desse amor incondicional, nos faz compreender nossa postura na fraternidade universal e as nossas consequências na lei de causa e efeito. É claro, Carol, você vai me dizer, Deus amar a todos, teremos chances infinitas de reencarnar com a sua bondade, com sua misericórdia. Ninguém fica para trás, por mais que nós ainda tenhamos essa postura de preconceito, ainda tenhamos esse orgulho e egoísmo que nos faz ser tão intolerantes, que nos faz desistir de nós mesmos. E é só a gente observar, como disse Maria Dolores em poema, o relato de que o Cristo enviou Maria de Nazaré para trazer o próprio Judas das zonas umbralinas, para reconquistar a si mesmo, num processo de redenção, num processo de 1500 anos de jornada. E nós ainda temos o hábito cultural de malhar os Judas. Esse amor incondicional, esse amor que Deus tem por nós, esse amor ágape, que o Cristo, que os benfeitores, que os espíritos superiores dedicados e missionários têm por nós. Que nós já temos o potencial de germinar. Vale a pena passar pela vida, pelas provas e expiações, pelos sofrimentos? Só vale. Nós suplicamos quando estamos na erraticidade, quando estamos nos organizando para reencarnar. É claro que a vida não será um mar de rosas e que é preciso que a gente tire essa ótica, essa ilusão de que temos que ter uma vida perfeita. Essa ilusão, essa visão frívola que a gente às vezes busca através dos famosos, através das figuras conhecidas, através dos influenciadores, ela não é real. A vida real é a vida que cada um vive no seu interior e que externa no mundo material. Talvez hoje, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, o seu mundo interior esteja um caos, esteja um inferno. E lá no céu e inferno, ou a justiça divina, obra da codificação, nós temos o Código Penal da vida futura. Nós temos relatos de espíritos que cometeram suicídio e que informam que não vale a pena dar uma solução definitiva na matéria para um problema temporário para a eternidade do espírito. E que com a impermanência, como a vida
roda. Nós, tão ansiosos, tão impacientes, tão desobedientes, nos vemos enquanto desencarnados, enquanto numa situação dos vales dos suicidas, numa situação umbralina, repetir infinitas vezes o ato que fizemos, um ato de transgressão dos mais altos na lei divina, que é tirar a própria vida. Vale a pena persistir na ideação suicida? Será que essa ideação suicida é nossa mesmo? Será que também, além de uma situação física, de uma condição de saúde mental, não estamos precisando fazer o exercício do orar e vigiar com mais afinco? Será que essa ideia é nossa? Ou é de um irmão sofredor que está plantando a ideia através de uma obsessão? Será que, como foi falado por Ivone do Amaral Pereira em sua obra Memórias de um Suicida, nós somos tão desmerecedores assim de atenção de nós mesmos? Ninguém fica para trás. E como relatado na obra, existem diversos irmãos que trabalham com Maria de Nazaré para resgatar esses irmãos suicidas. Não teremos mais a desculpa de que não sabemos, pois somos espíritas, sabemos da lei de causa e efeito, sabemos das consequências. E nós temos hoje o presente, que é um presente, para usar ao nosso favor e reconstruir o nosso futuro. Se nós estamos plantados em ideação suicida hoje, podemos recomeçar e construir um futuro mais vindouro, de mais alegria, na hora que acolhemos, como falou Joana, o nosso ego e o nosso self com mais respeito. Se não existe a vida perfeita neste plano, meus irmãos, entendemos que a vida é formada de altos e baixos. A vida é formada por um período difícil, como a pandemia. A vida é formada por um período de euforia e de grandes alegrias, de facilidades materiais, de dificuldades materiais, que nos tornam mais resilientes. Como anda a nossa resiliência? Como anda o nosso alto amor? Deus ajuda a todos nós, co-criadores da criação, através de nós mesmos e dos nossos irmãos benfeitores. Mas todos nós precisamos fazer o esforço, precisamos fazer o movimento de receber essa ajuda, conhecendo a nossa verdade. A nossa verdade no mergulho de autoconhecimento, a nossa verdade através do esforço da reforma íntima, a verdade através da doutrina que esclarece e que consola, a verdade que evolui através da lei de progresso, a verdade através dos olhos de amor, os olhos de bondade, os olhos de ternura, que olhamos para com o nosso próximo quando fazemos o esforço de olhar para o próximo como Jesus olha para ele e como Jesus nos olha. Ninguém está perdido. Jesus falou: nenhuma ovelha estará perdida. Por mais difícil que seja o problema hoje, meu irmão e minha irmã, tudo tem solução. Chico Xavier, em seus momentos mais difíceis, em seus momentos de mais angústia, ele, minha gente, o apóstolo da mediunidade, pediu conselhos a Emmanuel que buscasse conselhos a Maria de Nazaré.
E Maria de Nazaré respondeu: tudo passa. Meus irmãos, se hoje você está com a ideia de desistir da vida material, lembra-te, só você é responsável por tornar a tua vida mais bela e mais serena. E existem tantas pessoas que te amam. Tens um valor inestimável para Deus, para Cristo, para a sociedade, para a tua família, para mim. Aprendemos todos nós, juntos, a perdoar, a respeitar, a mudar de opinião, a pedir perdão, a aceitar desculpas, a ser cada dia mais, a se transformar cada dia mais em um pouco mais de luz e um pouco menos de sombra. Talvez a nossa ideia de amor no início da conversa tivesse sido aquele amor adoecido de um relacionamento que acabou e que nos fez ter sentimentos de desistir da vida. Talvez seja aquela ideia de que eu sou diferente ou eu não me sinto pertencente ao meu corpo, ao meu gênero, eu não me sinto amada porque eu tenho uma ideia diferente do meu pai, da minha mãe, da minha família, do meu companheiro. Talvez eu não me sinta amando a mim mesmo o suficiente, mas o amor, que é o sentimento nobre por excelência, é a força motriz que movimenta o universo, que reúne tudo o que falamos hoje numa única frase, num único mandamento, no mandamento maior. Viver um grande ato de amor de Deus para conosco, de nós mesmos para conosco, de nós mesmos para com o próximo. Agradece ao Pai Celestial, vamos agradecer ao Pai Celestial pela oportunidade de termos sido criados, responsáveis por nós mesmos, dotados de livre-arbítrio. Agradece a chance de reencarnar. Agradece ao teu pai, à tua mãe, seja ele biológico, ou seja ele gestado no coração, teu filho, tua filha, pela chance de estar na matéria. Agradece ao teu filho e à tua filha a chance do amor abnegado, a chance do amor que renuncia, que burila o teu orgulho e egoísmo. Agradece ao teu companheiro, à tua companheira, que te ensina a partilhar, a tolerar, a respeitar. Agradece o ato de amor na dedicação e esforço do teu trabalho, que te traz o resultado material financeiro, que te traz o ato de amor da satisfação pessoal por desenvolver uma atividade que colabora para com o coletivo, para com a sociedade. Agradece este planeta Terra, que em um grande ato de amor do Cristo que criou, que é o governador dele, nos acolhe. Com certeza, o movimento da gratidão, que é uma das matizes do amor, que nos nutre, que nos faz conectar, que nos faz alinhar um pouquinho mais às leis divinas, que nos faz um pouquinho menos desobedientes e indisciplinados para com as leis divinas. Nos faz voltar para nós mesmos e pensar: vale a pena amar. E com certeza viver é um grande ato de amor de mim mesmo, de todos nós para nós mesmos, para com a vida. Somos nós, co-criadores da maravilha que é viver. Muita paz a todos, meus irmãos, e obrigada pela oportunidade. E até a próxima.